Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que o Pai nos oferece, agradecer muito particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, ao Mestre Jesus, essa oportunidade de reunião e estudo, rogando aos bons amigos e ao Mestre nos auxiliem para que das leituras e discussões nasçam novos bons entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 8º da Emancipação da Alma. E nós já vimos o sono e os sonhos, né? Já vimos letargia, catalepsia, transmissão oculta de pensamento. E nós vamos entrar hoje em sonambulismo. A gente está falando de fenômenos que envolvem a percepção visual, né? Ou a memória visual, a referência visual. E, assim, para que a gente possa compreender, né, as colocações que o nosso orientador faz, eu gostaria de colocar 3 conceitos, né, fora do Livro dos Espíritos, conceitos correntes, né, para a gente poder entender do que se trata a visão, clarividência e o fenômeno do sonambulismo. Então, visão, né, é um dos nossos sentidos, um dos nossos 5 sentidos corporais, e ele se baseia em fenômeno físico. Os raios da luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, córnea, pupila, os humores, o cristalino, e chegam até o fundo do olho, onde encontra-se a retina. Na retina existem células sensíveis à luz, né? Essa imagem formada na retina, né, através de um processo físico, né, é a ótica elementar, elas são transformadas por essas células sensíveis em impulsos nervosos que são enviados através do nervo óptico ao cérebro. O nervo óptico está conectado diretamente, então o olho ele está conectado ao nervo óptico que vai direto no cérebro, um caminho muito curto relativamente, né? Então, a visão está baseada basicamente na existência da luz, né, nos fenômenos físicos da ótica elementar ocorridos dentro do olho, né, e também no processamento pelo cérebro. A visão, então, não se dá no olho, a visão se dá no cérebro, que recebe impulsos nervosos, né, e conseguem interpretar esses recursos, esses impulsos, melhor dizendo, esses impulsos, né, estabelecendo a visão como um todo, noção de profundidade. Tudo isso acontece dentro do cérebro. O olho é vamos chamar assim, uma ferramenta para captação, né, do fenômeno exterior, né, e ele coloca esse fenômeno através de uma transformação de imagem em impulso nervoso, né, à interpretação do cérebro. A clarividência que a gente fala, que a gente tanto fala, a clarividência é a percepção das imagens sem o concurso do sentido da visão. Nós vimos que para a visão são necessários 3 elementos, né? Então, o olho e a luz, né, e o cérebro, né? Para o caso da clarividência, nós abolimos os sentidos, os órgãos do sentido da visão. Não há necessidade de luz, por exemplo. Para haver clarividência não há necessidade de luz. Então, é a percepção de imagens sem o concurso do sentido da visão. Mecanismo pelo qual se dá a clarividência
é a emancipação da alma, é o espírito livre do corpo vendo por si mesmo ou captando essa percepção por si mesmo, sem o concurso do corpo físico. É o que a gente chama de visão da alma, né? A clarividência é um fenômeno predominantemente anímico, ou seja, é um fenômeno realizado pela alma, pelo espírito, sem o concurso também de outros fatores. Então, é uma faculdade do espírito. Anímico, quando a gente fala, é um fenômeno realizado pelo espírito. Mediúnico é um fenômeno realizado por outro espírito através de um intermediário. Então, é o fenômeno de alguém através do médium, né? O anímico não. O anímico é um fenômeno realizado pela própria alma. Então, a clarividência é um fenômeno predominantemente anímico, né? Não é totalmente, predominantemente anímico, havendo a possibilidade de ocorrência de associação com as faculdades mediúnicas. Então, há possibilidade, né, do concurso de algum fator externo, né, para a clarividência. O sonambulismo, que é o tema nosso, né, se vocês procurarem no Google, por exemplo, é uma coisa, é um fenômeno taxado como um distúrbio, uma patologia, né? Como uma alteração orgânica. Tá? Então, esse conceito é um conceito corrente, não é um conceito do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vai dar o seu próprio conceito, né? Então, sonambulismo, causa desconhecida, né? E é caracterizado como um distúrbio que se manifesta durante o estágio mais profundo do sono, o sono de ondas lentas, ou chamado não REM. Eu vou voltar aqui. Caracterizado pela realização de atividade motora sem que a pessoa tenha consciência plena do que está fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continua adormecida e ela permanece num estado de transição entre o sono e a vigília. Então, os fenômenos andar dormindo, de olhos abertos, né, realizar atos comuns, coisas, vamos chamar mecânicas, corriqueiras, comer, por exemplo, né, sem interferência direta do cérebro, né, são característicos do sonambulismo. É o cérebro parcialmente inabilitado, vou usar esse termo, inabilitado, e o corpo fazendo coisas, né, que não se espera de um cérebro inabilitado. Então, quem comanda o corpo é o cérebro. Se o cérebro está inabilitado, o corpo fica inabilitado. A gente entende isso na letargia, a gente entende isso na catalepsia, que são estados do corpo correspondentes a um cérebro inoperante. Ele está fora do seu padrão normal de funcionamento, né? O sonambulismo, né, é um distúrbio, segundo a definição corrente, né, de um cérebro inoperante, vou usar esse termo, né, vamos usar esse termo, de um cérebro inoperante, né, mas com o corpo realizando tarefas, caminhando. Na letargia, catalepsia, um corpo deitado, inerte e tal. No sonambulismo, um corpo com atividade. Quando a gente fala de sono, o sono do corpo, ele tem basicamente dois estágios. Um estágio que eles chamam de REM, que esse REM é movimento rápido dos olhos. É uma sigla em inglês, né? Que seria um sono, vamos chamar assim, leve, vou usar o termo leve, e um sono não REM, que é um sono profundo. No sono profundo, o espírito está mais desprendido. No sono mais leve, o espírito está mais colado ao corpo, mais próximo, né?
Então, quanto maior o aprofundamento do sono, mais desprendido o espírito. É isso que a gente tem que entender para poder compreender o que o nosso irmão vai colocar para nós do sonambulismo. Então, feitas essas considerações, né, vamos ao que diz o Livro dos Espíritos a respeito do sonambulismo. Iniciando pela questão de número 425. Tá? Deixa eu me organizar aqui, perfeito. E aqui. Pergunta ao orientador, o Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Aqui, eu não sei, eu posso estar equivocado, né? Mas eu não acredito que seja sonho, eu acredito que seja sono. Porque não faz sentido. O sono é um estado do cérebro e o sonho é uma referência, uma memória, uma lembrança, né, do que aconteceu dentro do estágio do sono. Então a pergunta que Kardec faz aqui, eu acredito, né, e vou ler e vou interpretar assim, que ele pergunta se o sonambulismo tem relação com sono e não com sonhos. Como explicá-lo? Como explicar o sonambulismo? E aí o orientador responde assim: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sono, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sono, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Tomado a leitura como eu fiz, trocando sonho por sono, estou trabalhando com o livro da edição da FEB, né? A gente fica com uma interpretação semelhante, parecida, próxima daquilo que eu li para vocês, que é da Wikipédia ou do Google, né? É um estado mais profundo, é um distúrbio que acontece dentro do sono, né? E é muito mais profundo do que o sono REM. Então tem o não REM, aliás, perdão, tem o REM, tem o não REM, que é o mais profundo, e o sonambulismo está além, mais profundo ainda do que o sono não REM. Tá? E aí ele prossegue, ele diz assim: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar o corpo, gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, os fatos a que ele se refere é caminhar, comer. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Então o espírito estaria agindo, abre e fecha aspas, mais diretamente sobre o corpo, já que o cérebro está parcialmente desligado, ou vou usar o termo desligado, parcialmente, né? Continua ele. Serve-se então serve-se do corpo como se serve de uma mesa ou de um objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então
também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, ou, até não raro, uma espécie de intuição do futuro. Uma resposta longa, mas que a gente pode sintetizar assim. Num estado mais profundo, né, de adormecimento, o espírito mais liberto ainda, mais desprendido ainda, né, mais emancipado ainda, né, ele adquire mais faculdades. Nós já vimos isso. Quanto mais desprendido do corpo, mais faculdades o espírito tem. E nessas condições ele alcança mais tempo no passado, mais vivências anteriores, né? E ele diz, olha, ele até pode alcançar alguma coisa já no futuro, não como uma adivinhação, né? Mas como uma orientação ou como uma conclusão em cima das atividades presentes. Os sonhos dessa natureza são sonhos confusos, porque estão muito distantes daquilo que o cérebro consegue entender. É isso que a gente depreende. Nesse estado de desprendimento tão profundo e alcançando experiências muito anteriores, desconectadas da realidade atual do espírito, né? O momento que ele está vivendo na carne, tudo fica muito confuso, não tem relação. Né? A lembrança do cérebro não é suficiente, ou as memórias do cérebro, aquilo que está armazenado no cérebro, não são suficientes para que ele consiga entender aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou. Né? 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Sonambulismo magnético e sonambulismo natural. E ele responde assim: é a mesma coisa, ou seja, é o mesmo estado. É a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. O sonambulismo magnético é provocado. O sonambulismo natural ocorre dentro do sono. A pessoa vai dormir e aprofunda tanto que entra no estado sonambúlico. O magnético, a pessoa está em vigília e fecha aspas, vou colocar assim, hipnotizada, que seja, né, conduzida, induzida, e entra nesse processo, nesse estágio de funcionamento do cérebro caracterizado pelo sonambulismo. Né? Então, magnético e natural são a mesma coisa. Né? Induzido ou não, são a mesma coisa. Chega-se ao mesmo estado do cérebro. O mesmo funcionamento cerebral. De que natureza é o agente, 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Qual é a natureza desse fluido que a gente tanto fala, magnético? Né? E ele diz assim, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, aqui nós chamamos de fluido magnético, nada mais é do que o fluido emanado do corpo. Quando ele diz animalizado, né, ele diz é emanado do corpo. Né? É o mesmo fluido cósmico universal,
devidamente alterado, né, pelo funcionamento do corpo, o organismo, né, e emanado. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Lembrando, clarividência é a percepção de imagens sem o concurso da visão. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? E aí o orientador responde assim: já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? E a pergunta do Kardec, né, está baseando-se em ver como sentido da visão, que necessita de luz, que necessita de olho, né? Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? O sonâmbulo não vê pelos olhos, ele vê pela alma. É a resposta anterior. E aí o orientador esmiuça. Ele diz assim: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Só os seus olhos, né, vê a opacidade da matéria. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, o espírito, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixais livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. É o espírito emancipado do corpo. Ele está fora do corpo, ele vê fora do corpo. Os olhos veem para o corpo, captam para o corpo. O espírito não, o espírito capta do meio ambiente, capta do fato em si, sem a necessidade de uma mediação de órgão. 430. E aqui eu fiz uma referência à questão 238. A questão 238, vamos voltar aqui atrás, né? Eu não sinalizei, vou demorar um bocadinho. 238, aqui, cheguei nela. A questão 238 pergunta: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Os espíritos sabem. Desculpe, os espíritos, falo dos errantes, sabem tudo? E aí, o orientador responde lá atrás, na 238, diz assim: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. As percepções e a inteligência do espírito, elas são proporcionais ao seu estado de perfeição. Aqui, o Kardec pergunta: pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Porque a visão dele é relativamente limitada e muitas vezes equivocada. E aí o orientador remete a 238. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Está na 238. Aos espíritos imperfeitos não é dado ver tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não se deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer.
Questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Aqui também nós voltamos lá atrás, né? Tem uma referência anterior. E o nosso orientador responde assim: é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Já vimos isso. Tudo que o espírito vive é experiência acumulada. Então, muitas experiências inacessíveis ao nosso estado atual estão lá armazenadas, guardadas. Quando o espírito fica livre do corpo, cérebro, o mecanismo que processa as informações, né, ele tem acesso a tudo que ele já tinha experimentado, vivenciado e acumulado. Né? Então ele diz, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. O espírito tem mais conhecimento do que aquele que apresenta. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. E aí tem uma notinha. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro indica-lhe o remédio. Essa dupla ação é que, às vezes, essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por outras expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa, dizem os médiuns. Né? Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Essa questão exige uma paradinha. Na primeira leitura, ou seja, a resposta do espírito, a gente depreende aquilo que nós chamamos de fenômeno anímico. Ele diz assim, o que é afinal um sonâmbulo? E ele diz assim, espírito como nós, e ele se refere aos espíritos errantes, é um espírito errante que está respondendo a Kardec, né? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão. Despertando dessa letargia, ou seja, ele considera a encarnação como uma letargia, como uma paralisação, ele usa letargia como uma paralisação das faculdades do espírito, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. E aí o espírito se liberta. Né? Então ele considera a encarnação um limitador e o sonambulismo a liberdade. E aí ele diz assim, já temos dito
Não, e aí ele entra na parte de experiência acumulada. Então aqui ele fala de fenômeno anímico. É o espírito liberto que experimenta. É o espírito liberto que viaja, que excursiona, que trabalha aqui. Né? Entrando em seu estado, a que chamais de crise, ou seja, entrando no estado sonambúlico, lembra-se do que sabe. Ele desprendeu-se da matéria, então ele, vamos dizer assim, ele fica só conquistar na mente, não conquistar no cérebro. Ele alcança tudo, toda a experiência que está armazenada na sua mente. Né? Então, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto, porque o corpo, nós já vimos, é sempre um limitador, um óbice. Mais embaixo, ele trata de fenômeno mediúnico na nota. Ele diz, olha, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. E aí não seria o fenômeno da própria alma. Seria, não é a experiência da própria alma, é a experiência de outro. Né? Nesse estado, né, ele fica suscetível a receber informação direta de outro espírito. É aquilo que nós chamamos de fenômeno mediúnico. Ele absorvendo a experiência de outro, ou ele recebendo e transferindo a experiência de outro. Tá? E aqui ele faz um alerta muito importante. Como o espírito em sonambulismo acessa a sua memória total, vamos dizer assim. Não é total, mas a sua memória mais ampliada. Né? E quando ele volta à carne, ele tem a limitação do corpo, ele volta à obscuridade, ele chama isso obscuridade, ele volta ao esquecimento. Né? Quando ele se nega, dentro do sonambulismo, a responder, argumentando que lhe é vedado ou que ele não tem acesso, né, a gente não deve insistir. Porque o Kardec lembra aqui que nesse estágio ele está suscetível à interferência. E tanto pode interferir a um espírito que tenha muita experiência a transmitir e interesse no crescimento dos outros, como pode interferir um espírito de baixa estirpe, maldoso, que queira confundir ou induzir a erro. Tá? Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Enxerga longe em outros lugares, em outros países, em outros mundos. Durante o sono, diz o orientador, durante o sono, a alma não se transporta. Nós já vimos isso, a alma fica livre para excursionar. O mesmo se dá no sonambulismo. O sonambulismo é só um estágio mais profundo do sono. A alma, uma vez liberta, ela vai longe, vê longe, enxerga longe, vivencia longe. Né? 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? E ele responde, de uma e de outra. Há disposições físicas... Me desculpe. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então ele relaciona a natureza do espírito, porque a natureza do espírito, obviamente, diz em que círculo ele transita. A natureza do espírito define aonde a nossa mente vive, na parte mais baixa ou na parte mais alta do espectro vibratório, com espíritos elevados ou com espíritos inferiores. Isso é a natureza do espírito. É a nossa frequência vibratória, é onde nós nos situamos. E a segunda é a organização física. Dependendo do organismo, o desprendimento pode ser maior ou menor. Então, a clarividência sonambúlica, ele diz, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência depende do organismo, que pode liberar mais ou menos o espírito, né? E também da natureza do espírito, porque define aonde ele vai. Né?
Então ele pode ter lembranças maiores ou menores, vamos dizer assim, né? Dependendo da sua natureza. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? O sonambulismo, por ser muito profundo, se assemelha ao estado de desprendimento total ou de morte do corpo e soltura, a soltura do espírito, ou a completa liberação do espírito. Aí o orientador responde assim: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria, a que ainda se acha ligado. A liberdade completa só pode se dar pelo rompimento dos laços. Então o espírito só é completamente livre quando ele rompe os laços que o ligam à matéria. E no sonambulismo ele continua ligado, mesmo que por um tênue fiozinho, diminuto fio, ao corpo. Então não há como se comparar a liberdade plena com o sonambulismo. Ele diz somente até certo ponto porque você aprofunda as suas percepções, né, as percepções do espírito, né, porque você está mais liberto, mais livre. Mas não se compara, porque não há liberdade plena. 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? E o orientador responde assim: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fá-los supor que tem diante da vista seres terrenos. Uma pequena nota. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. Como o fenômeno da clarividência dá uma percepção próximo da visão ou equivalente à visão, o sonâmbulo não distingue o que é espírito do que é matéria, porque para ele a percepção é a mesma, ele vê igualmente. E ele faz um comparativo com os recém-falecidos, os recém-libertos, né? Que não sabendo que saíram do campo material para o campo espiritual, que mudaram de plano, né? E porque as coisas são iguais, né? são semelhantes, ele não vê diferença, ele ainda se acha vivo, por exemplo, ou não reconhece aqueles que se aproximam dele como espíritos errantes. Então, ele vê os espíritos, mas às vezes interpreta como uma visita entre vivos, ou como se ele estivesse conversando com o vivo. Vivo, melhor dizendo, um encarnado. Vivos somos todos nós, né? Espíritos são vivos, né? Não morrem. Então, ele acha que está com um encarnado quando está com um espírito errante, porque tudo se lhe assemelha. É tudo igual. Então, para ele. E os que não têm a noção do espiritismo, então nem questionam. Acham que estão no mundo material falando com gente encarnada e pronto, acabou. O sonâmbulo, 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? Por que essa pergunta? Desde que sabes, será a alma quem vê e não o corpo? Ora, ele só faltou dizer ao Kardec, mas que pergunta você me faz, né? Quem vê a alma, então
O que ele vê é onde a alma está. Se é a distância, é lá que está a alma. Porque não é o corpo que está vendo, é a alma. Né? Quando ele pergunta, quem vê a distância, né, vê do ponto em que se acha o corpo ou que se acha a alma, é um despropósito. É do ponto em que se acha a alma, porque é a alma que vê. 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Ele diz, olha, se o fenômeno se dá pelo transporte da alma até um determinado ponto, como é que pode o corpo ter a sensação daquele lugar, já que quem está lá é a alma? O orientador responde assim: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, não se romperam os laços. Aquele fiozinho que está lá, ligando a alma ao corpo, está estabelecido. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Essa imagem da comunicação à distância pelo telefone, por exemplo, né, dá bem a imagem do que seja. É como se nós estivéssemos conversando pessoalmente. Assim, o espírito desprendido e longe, né, e o corpo inerte na cama dormindo, sonambúlico. Tudo que o espírito experimenta lá, e ele sente por todo o corpo, ele vê, ele ouve, né, sente por todo ele, tudo que ele sente lá, ou se apercebe lá, ele transfere para o corpo. Fica a vaga impressão no cérebro. O cérebro tem as sensações transmitidas pelo espírito, não pelo corpo, transmitidas pelo espírito, né? Fica com a vaga sensação daquilo que o espírito experimentou. É uma memória. Não seria, por exemplo, experimentando o frio, não seria o corpo a tremer, mas a memória do frio. É isso que a gente tem que entender. E o que gera isso? É a ligação. Se houvesse a interrupção pela morte do corpo, não haveria essa transferência. Não haveria o laço. E a última questão. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Aquilo que o sonâmbulo produz enquanto sonâmbulo, as obras que faz, os estudos que realiza, as excursões que faz, isso influi no seu estado depois da morte do corpo? E aí o espírito responde assim: muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Tudo o que a gente faz contribui para o nosso estado futuro, para a nossa condição futura, né? Incluindo o que se faz durante o sono, no sonambulismo. Então, se as experiências são de enobrecimento, de crescimento, de melhoria, melhora o estado futuro do espírito. Se as experiências são inferiores, né, compromete o progresso do espírito no futuro, da erraticidade. Aqui eu gostaria de fazer só uma menção a uma citação que o Kardec faz, um exemplo que ele coloca no fenômeno mediúnico acontecido durante o sonambulismo, né? E ele faz uma referência, por exemplo, ao receitista. Né? É um avançamento, isso está dentro do livro dos médiuns, é desenvolvido no detalhe lá, mas a gente tem que entender, e aí vamos dizer assim, uma abertura boa, né, para a gente entender que o médium não é detentor do conhecimento.
o conhecimento é do espírito comunicante. Quando você tem um médium receitista, ele em estado normal, vigília, fora do estado mediúnico, sem o contato com o espírito que lhe dá a informação do medicamento, ele não sabe nada, absolutamente nada, é um ignorante. Né? Alguns não sabem nem escrever. Tem casos, por exemplo, de gente que não tinha o mínimo estudo, né? E, mediunicamente falando, fazia proezas, vou usar, porque relativamente ao que ele dispunha como ser encarnado, ele fazia o impossível. Mas, voltando à vaca fria, o que a gente tem que entender é o seguinte, e isso é o que eu gostaria de extrair. Muitas vezes a gente olha para o médium como se ele fosse um poço de sabedoria, né? um manancial de informações das mais diversas naturezas. E, na verdade, ele é um cooperador. Ele oferece uma parte daquele trabalho. E no caso do receitista, né, a única coisa que ele vê é a doença. A clarividência do médium no estado sonambúlico vê a doença. Mas quem faz o tratamento é o outro, que tem o conhecimento, que tem a habilitação, vamos dizer assim, né, para intervir na doença. Isso abre para nós, e é isso que eu queria colocar, que quando a gente está diante de um fenômeno mediúnico, né, a gente tem que separar o médium, né, do espírito comunicante. O médium é um mensageiro, ele é um intermediário, ele é um auxiliar. É um trabalho de cooperação. O detentor do conhecimento, aquele que efetivamente intervém no processo, é o comunicante, é o espírito errante. Bom, só mais uma coisa. Uma outra observação. Não insistam, né, quando alguém, um espírito, através de um médium, né, não quiser falar alguma coisa ou não falar alguma coisa. É porque certamente, né, aquilo lhe é vedado ou essa informação não é útil para nós. Toda vez que a gente insiste, a gente faz força no sentido de receber uma resposta que pode ser errada. Porque todos os médiums, sem exceção, são sensíveis também à obsessão. Então, entendam como é que as coisas funcionam para extrair daquilo que Deus nos proporciona, né, que é a mediunidade, o melhor dela. Não forcem as situações. Não queiram saber tudo a qualquer custo, né, porque pode ser que a informação chegue para nós falseada. Né? Muito comum hoje, as tais das fake news. Né? O plano espiritual também tem os comunicantes interessados em colocar inverdades, né, em causar confusão. Nós encerramos a leitura do dia de hoje, né? Agradecidos a Deus pela oportunidade da leitura, da reunião, agradecido também aos bons espíritos e ao Mestre Jesus pela companhia, pela abertura que nos proporcionaram no entendimento, na percepção. Rogando ao Mestre Jesus, nos mantenha assim debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha clareza na caminhada rumo aos grandes objetivos que ainda aguardam a nossa ação. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que cada um de nós tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.